Agora uma aula de Direito Administrativo, e aí a gente vai iniciar o módulo de Direito Constitucional. Se você pegar o edital do concurso do CFO, a gente começa com conceito de Constituição e também a gente vai ver poder constituinte nesse primeiro módulo. Então, agora é Direito Constitucional, beleza? Tivemos uma aula de Direito Administrativo, que a gente segue o ritmo agora em Direito Constitucional, na mesma pegada. Então, assim como no Direito Administrativo, quando eu começo o Direito Constitucional, eu começo com teoria da Constituição. Vocês sabiam que esse assunto, assim como o poder constituinte, é teoria da Constituição. Ou seja, não é o texto constitucional, não é o texto da Constituição Federal, é a parte doutrinária da Constituição Federal. Então a gente vai ver o conceito de Constituição, né? Você precisa saber esse conceito, e a gente vai ver também poder constituinte. Na próxima aula, nas próximas aulas, né? Nas próximas aulas, a gente vai ver, nós iremos ver, aí sim, entrar no texto constitucional, na Constituição em si. Então, desde já, você tem uma Constituição em mãos para a gente fazer o nosso estudo aqui direcionado para o direito constitucional. Bora ver primeiro essa parte teórica, galera. Olha aí na tela. O que é o direito constitucional? Se nós vimos o que é o direito administrativo, a gente precisa saber o que é o direito constitucional, o que é que você vai estudar. O que é que pode cair em prova desse assunto? O que é que pode cair em prova? Diz assim, ó, natureza. Natureza? Que diabo é o direito constitucional, você pode pensar? Que é esse negócio? É um ramo do direito público. Mas para que serve, né? Para que serve? Inclusive, é o ramo do direito que serve de referência para os outros ramos. Então, quando você for estudar, por exemplo, direito administrativo comigo, ou as outras disciplinas do direito com os outros professores, como direito penal militar, direito processual penal militar, né? Se você for estudar essas disciplinas jurídicas, todas elas têm que compatibilizar as suas regras com o texto constitucional, com o texto da Constituição. Justamente porque o direito constitucional, ele serve como referência que os outros ramos do direito têm que surgir a partir dele. Isso a gente vai perceber pelo conceito de Constituição. Olha aqui, ó, conceito de direito constitucional. Olha. Ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Então, quando a gente for ver o direito constitucional, quando a gente for estudar o direito, isso que nós estamos estudando agora, direito constitucional, a gente vai estudar as normas que estruturam, essas normas, elas estruturam um negócio chamado o quê? Um negócio chamado Estado. Professor, é o Estado do Amapá? Não. É um negócio chamado Estado. Por exemplo, a gente tem o Estado brasileiro, né? A gente tem o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é organizado a partir das normas de direito constitucional. Então, essas normas, a Constituição Federal, quando a gente for ver, vocês vão perceber que é um monte de regra, um monte de norma que serve para estruturar o Estado brasileiro. Beleza? Tranquilo? E aí, dentro dessa estruturação do Estado brasileiro, a gente vai perceber que a Constituição, ela é o objeto de estudo do direito constitucional, a Constituição. E ela é a norma de maior hierarquia. Norma de maior hierarquia dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Ou seja, hierarquia. É a Constituição que vai estar no topo do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente tem uma hierarquia de normas em que a Constituição Federal vai estar no topo. Aqui embaixo, geralmente, a gente tem as normas primárias e na base nós temos as normas o quê? Secundárias. Quero que você olhe essa pirâmide e saiba desde já que o texto constitucional, esse que é cobrado na sua prova, esse que você vai ler, esse que você precisa estudar para a sua prova, ele se encontra no topo do ordenamento jurídico brasileiro. No topo. Significa
que o texto constitucional, e lógico, a gente vai ver que a gente chama isso de bloco de constitucionalidade, traz para o texto constitucional, né, a supremacia frente às outras normas. Justamente porque a norma do direito constitucional, ela estrutura o Estado brasileiro. E como ela estrutura o Estado brasileiro, ela usa de uma norma chamada Constituição, que é a norma de maior hierarquia. Professor, Constituição é lei? Não, Constituição não é lei. Constituição é uma norma. Dentro do ordenamento jurídico, a gente tem diversas normas. Olha aqui, ó, a gente tem a Constituição, nós temos atos, normas primárias. Aqui, geralmente, são aquelas normas que estão abaixo do texto constitucional, mas que inovam no ordenamento jurídico, como leis, medidas provisórias, leis delegadas, leis ordinárias, né? Leis complementares e outras normas de caráter primário. Aqui na base, né, nós temos o quê? As normas secundárias, que são aquelas normas que não têm força de inovar no ordenamento jurídico brasileiro, mas estão abaixo das normas primárias. E aí, todas essas normas que estão abaixo do texto constitucional, elas tiram o seu fundamento do texto constitucional, porque é a norma de maior hierarquia. Olha aqui na tela do tablet, olha aqui no nosso slide. Diz assim, ó, Constituição é a norma de maior hierarquia de um ordenamento jurídico que organiza o Estado e seus poderes, além de tratar dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Ainda, olha isso daqui, ó. Direito constitucional é o conjunto de princípios e normas que regulam a existência do Estado moderno, na sua estrutura, no seu funcionamento, o modo de exercício e os limites da sua soberania, seus fins e interesses fundamentais é um conceito doutrinário. O que eu quero alertar para vocês nesse tipo de conceito? É comum que a característica comum de todos esses conceitos que eu li é esta aqui, ó. Direito constitucional é a norma estruturadora do Estado. E ela usa da Constituição, que é a norma de maior hierarquia no ordenamento, para utilizar e estruturar o Estado brasileiro. E aí a gente vai ver estruturação dos poderes, direitos e garantias fundamentais, limites do exercício do poder do governante, né? Limite, por exemplo, dos direitos fundamentais, até onde eles vão, até onde eu posso utilizar, e tudo isso é feito a partir do texto constitucional. Tranquilo? Olha aqui, ó. Isso que está aqui na tela de vocês, eu desenhei bem aqui, só que aqui está de maneira mais organizada, né? Eu desenhei ali uma pirâmide bonitinha, desenhei no quadro, só que aqui, olha, nós temos o topo do ordenamento jurídico, né? Que é chamado de, anota isso, bloco de constitucionalidade. Isso daqui é o bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade. Porque nós temos no topo do ordenamento jurídico, vou até aumentar aqui para você, olha, até aumentar aqui para você, além da Constituição Federal, olha aqui, ó, além da Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados e convenções sobre direitos humanos que são aprovados no rito de emenda constitucional. O nome disso é bloco de constitucionalidade, que está no topo. Então isso daqui é o que organiza o Estado brasileiro, e é o objeto de estudo do direito constitucional. Olha aí, para a gente fechar. E o que é uma Constituição? A Constituição, nós já vimos que é a norma de maior hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, e a gente tem várias formas de observar a Constituição. E aí nós temos um ponto de vista político, olha aqui, um cafezinho, rapaz, cafezinho para alegar a tarde do professor. Ficou gravado isso, né? Mas beleza, segue aí, olha aí, ó. Olha aí, presta atenção. E aí nós temos o ponto de vista jurídico. O que é o ponto de vista político? Como a gente estuda direito constitucional, isso é uma norma política, pô. É uma norma que estrutura o Estado brasileiro. E aí a Constituição, ela é a norma, olha, é a decisão política fundamental. Significa que aquilo que está escrito no texto é a decisão política do Estado, fundamental para a estruturação desse Estado, olha, sobre o poder político, a divisão do poder político, como se exerce o poder político e etc. Além disso, olha, traz direitos fundamentais. Inclusive, já adianto para você que vai fazer esse concurso do CFO, um dos assuntos mais importantes é saber os direitos fundamentais.
e outros aspectos essenciais à vida em sociedade. Afinal, é para isso que serve a estruturação de um Estado, né? Organizar a vida em sociedade. Só que a gente tem também um ponto de vista jurídico, afinal a gente não está falando de uma norma jurídica. Qual é o ponto de vista jurídico? Diz assim, ó, olha, esse ponto de vista é dividido em 2 tópicos. Nós podemos entender a Constituição no sentido material e no seu sentido formal. O que é o sentido material? A matéria, o assunto, aquilo que ela trata, hein? Como matéria, ela trata das normas que organizam a vida em sociedade, né? E, no sentido formal, norma superior e fundamental à validade. Então, você vai anotar isso aqui no nosso quadro. Olha, a Constituição, ela pode ser vista no sentido material e no sentido o quê? Formal. Qual é a diferença? Né? Sentido material tem a ver com aquelas normas que disciplinam a vida em sociedade. Você, quando for ler o texto constitucional e se deparar com uma regra que trate da disciplina da vida em sociedade, você vai estar olhando para o sentido material da Constituição. Não entendi, professor? Por exemplo, você tem o direito de votar? Sim ou não? De maneira livre, sigilosa. Não é? Tem ou não tem? Tem, professor. Sabia que essa regrinha está no texto constitucional? Se está no texto constitucional, você olha, isso disciplina a vida em sociedade, isso estrutura a vida social. Estrutura, isso é uma regra material. É para isso que serve o texto constitucional. Por exemplo, você não tem o direito de ir e vir. Olha, eu estou indo aqui no desafio no estúdio, para lá e para cá, ó, indo e voltando. Ou seja, o meu direito de ir, vir e permanecer. Onde é que isso é garantido? Vou olhar aqui no seu olho, aqui na câmera, olha aqui, ó. Onde é que isso é garantido? O direito de ir, vir e permanecer. Fala aí para mim. Isso é garantido lá no texto constitucional. Você não tem a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. Alguém pode violar essa sua liberdade de maneira arbitrária, sem fundamento jurídico? Não. Justamente porque lá no texto constitucional isso é garantido. Isso é uma norma material, é para isso que serve a Constituição. Só que a Constituição também pode ser vista sobre o ponto de vista formal. Ou seja, essa norma de maior hierarquia no ordenamento, ela tem também um viés formal. Qual é o viés formal? É justamente isso, ser a norma mais importante do ordenamento, né? A norma mais importante do ordenamento. Esse é o viés formal, que aqui no teu slide está dito da seguinte forma, sentido formal, como a norma superior, que fundamenta a validade das demais leis. Significa que esta norma que está bem aqui, ó, olha aqui, ó, no topo, ela deve servir de base para o que vem abaixo, formalmente. Ou seja, tem aqui uma lei, ó, norma primária, não tem a lei? Eu não tenho. Tem a lei. Por exemplo, o Código Penal, ele é uma lei, é ou não é? Código Penal Militar, esse que você está estudando para o CFO, é uma lei. Se ele é uma lei, ele está o quê? Abaixo do texto constitucional. E aí eu pergunto para vocês, essa lei precisa estar de acordo com o que diz a norma constitucional, a norma de maior hierarquia? Precisa. Se precisa, né? Esse é o papel formal da Constituição. Então a gente viu o papel material, que é organizar a vida em sociedade, só que como papel formal ela serve de referência para as outras normas do ordenamento. Imaginem só que a lei ela seja contrária ao texto constitucional. O que é que acontece? Essa lei, como ela não está compatível com a norma de maior hierarquia, ela vai ser tornada inconstitucional, porque ela precisa seguir. A lei não diz, a Constituição não diz que você tem o direito de ir, vir e permanecer, né, sem ser constrangido de maneira ilegal. Diz ou não diz? Diz ou não diz? Diz. Imagina que vem uma lei e traz uma regra que constrange você de maneira ilegal. Lá na Constituição diz o seguinte, ó, presta atenção, vou adiantar esse assunto para vocês. A Constituição diz
que alguém só pode ser preso no Brasil em flagrante delito, quase não sai, ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. Imagina que vem uma lei e determina outra forma de prisão que não seja em flagrante delito ou por ordem escrita de um juiz. Essa lei é constitucional? Não, porque ela descumpre o preceito da Constituição no seu aspecto que tanto material quanto formal. Não se respeitou esse aspecto. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor, tranquilo. E aí, para a gente fechar, dentro do conceito de Constituição, olha aí na tela, olha aí na tela. Nós temos que aprender essas três concepções. Isso cai muito em prova. Professor, isso daí não está no edital? Não sei. Porque falou assim, Constituição, conceito, né? Constituição, conceito. E aí, quando fala Constituição, conceito, a gente tem que ver alguns conceitos de Constituição, e aí eu trago essas três concepções. Significa que a gente precisa entender o texto constitucional como em três sentidos. Sentido sociológico, sentido político e o sentido jurídico. Como assim, professor? Volta aqui para mim, voltou. Volta aqui para mim. Aqui, nesses três sentidos, você precisa decorar, além do nome sociológico, o jurídico e o político. Você precisa decorar o autor. Sentido sociológico, a gente fala do La Salle, Ferdinand Lassalle. Sentido jurídico, a gente fala do Hans Kelsen. E o sentido político, a gente fala do Carl Schmitt. Não sei escrever o nome dele. S-C-H-A, tá? S-C-H-I-M. São dois M's? Deixa eu ver. É um M e dois T's. É difícil, é difícil. Primeira coisa, para resolver a questão de prova, quando fala nesses sentidos da Constituição, você precisa decorar o nome do sentido, sentido sociológico, e o seu autor de referência. Qual foi o autor que pensou nisso daí? O autor que pensou nisso daí é essencial para a gente entender. E aí, quando a gente volta para o slide, presta atenção, quando a gente volta para o slide, você vai perceber que sempre o sentido sociológico vai estar relacionado ao Ferdinand Lassalle, o sentido político ao Carl Schmitt e o sentido jurídico aos Hans Kelsen. E aí a gente precisa entender um pouquinho de cada um. O que diz o Ferdinand Lassalle para entender? Sentido sociológico. Ele diz o seguinte, a Constituição, olha, quando você escutar essa expressão aqui, ó, soma dos fatores reais de poder que regem uma nação. Soma dos fatores reais de poder que regem uma nação. Significa o seguinte, isso que a gente entende por Constituição, isso que você lê como texto constitucional, sabe aquele livrinho que você pega e diz, olha, eu tenho uma Constituição aqui, isso que você lê, o que o Carl Schmitt está dizendo, Carl Schmitt não, que o Ferdinand Lassalle está dizendo, que aquilo ali, Constituição, não é a Constituição, aquilo que você lê. Porque a Constituição, na verdade, é a representação dos poderes de uma sociedade, dos fatores reais de poder, ou seja, aqueles poderes mesmo de verdade que influenciam uma sociedade. Por isso que é o sentido sociológico, a norma ela se constrói no dia a dia, se constrói no dia a dia. E aí nós temos também, olha aí, ó, sentido político do Carl Schmitt, diz, olha, a Constituição é a decisão política fundamental, e nós temos o sentido do Kelsen, sentido jurídico, lógico-jurídico, em que nós temos a Constituição como uma norma fundamental e nós temos a representação dessa norma fundamental a partir do ordenamento jurídico. Ou seja, o que o sentido sociológico quer resumir? Ou seja, a Constituição ela é influenciada pela sociedade, né? Pela sociedade e as suas relações sociais. Já o sentido político, ele está, né, vendo a vontade política de existir de um Estado, que é isso daqui, ó, vontade política de existir de um Estado. E o sentido jurídico, ele tenta extrair do entendimento de Constituição todos esses vieses e olha somente para a norma. Entendemos isso? Entendi, professor. Como é que isso cai em prova? E aí, só para resumir, para a gente fechar.
Sentido sociológico do Ferdinand Lassalle. Constituição é a soma dos fatores reais de poder. E aí nós temos o Carl Schmitt. A Constituição é a decisão política fundamental, sentido político. E aí nós temos o Hans Kelsen no sentido jurídico, sentido lógico jurídico, norma hipotética fundamental, e o sentido jurídico positivo é a norma positiva suprema. Inclusive, esta pirâmide que está aqui no nosso quadro, ela é conhecida como pirâmide de Hans Kelsen, porque o Hans Kelsen ele disse, olha, que a Constituição ela é a norma fundamental de uma sociedade e ela deve servir de referência, ela está no topo do ordenamento jurídico, por isso que ela é a norma fundamental. Fundamental. Professor, como isso cai em prova? Olha essa questão. Questão de 2024 do IBFC. Professor, não é da FCC a minha prova? Mas eu peguei essa questão porque eu acho que ela é bastante didática para a gente entender o conceito de Constituição. Diz assim, ó, a supremacia da Constituição é um princípio fundamental do direito constitucional. De acordo com o princípio da supremacia da Constituição, assinale a afirmativa correta. Expliquei para vocês que dentro da estruturação do direito constitucional, a supremacia da Constituição traz que a Constituição é a norma de maior hierarquia. E ela se sobrepõe ao quê? Às outras normas no ordenamento jurídico brasileiro. Então esse é o princípio da supremacia. O princípio da supremacia determina que a Constituição, por estar no topo do ordenamento, deve servir de referência para as outras normas. E as outras normas é que devem se adequar. É por isso que hoje a gente fala, aprofundando um pouquinho com você que vai ser oficial da Polícia Militar, é por isso que a gente fala hoje em quê? A gente fala, por exemplo, na constitucionalização dos outros ramos do direito. Como assim, professor? Estávamos estudando direito administrativo ainda há pouco, não estávamos? Estava, professor. E aí, se você for ver, eu trouxe para você um conceito de princípio baseado no texto constitucional. Conceito de princípio baseado no texto constitucional, beleza? Como o texto constitucional influencia o direito administrativo, a gente fala numa constitucionalização do direito administrativo. Não existe a possibilidade de entender o direito administrativo se a gente não tiver o viés constitucional. Não existe a possibilidade da gente entender, por exemplo, o direito penal militar, ou o direito processual militar, ou os direitos humanos, se a gente não tiver uma perspectiva do texto constitucional. Ou seja, o texto constitucional, ele contamina todos os outros ramos do direito, justamente porque a supremacia da Constituição é um princípio que informa hoje o ordenamento jurídico brasileiro, justamente porque dentro do conceito de Constituição você tem que entender que ela é a norma de maior hierarquia no ordenamento. Diz assim, ó, letra A. Olha aí na letra A. Olha aí, ó. A letra A diz assim, a Constituição Federal de 88 está hierarquicamente acima das leis ordinárias e dos atos normativos infraconstitucionais, devendo todos os atos e normas do Estado conformarem-se a ela. Professor, pelo amor de Deus, tenho até medo quando aparece assim na letra A resposta correta. Mas parece que é isso daí mesmo, né? Se você olhar, o conceito de supremacia da Constituição é esse mesmo, né? Olha, a Constituição Federal está hierarquicamente superior às demais leis ordinárias, né? E os demais atos normativos infraconstitucionais, devendo todos os atos e normas do Estado conformarem-se. Significa que todos esses atos que estão abaixo, olha aqui no quadro, todos esses atos que estão abaixo da Constituição, eles precisam se adequar ao texto constitucional, eles precisam combinar, beleza? Significa que a Constituição, pelo princípio da supremacia, está em superioridade, olha. As leis ordinárias, que também aqui, ó, olha aqui as leis ordinárias, e os atos infraconstitucionais. Olha essa palavra infra. Infra é abaixo do texto constitucional, beleza? Abaixo do texto constitucional. Show de bola? Entendemos? Por isso que a correta é a letra A. A de quê? A de amor. Letra B, bora ver porque a letra B está errada. Diz assim, ó. A Constituição Federal de 88 é apenas um conjunto de diretrizes, podendo ser alterada por leis ordinárias. Não. Nós vamos estudar em poder constituinte que a Constituição Federal, como ela está no topo do ordenamento, ela tem uma sistemática diferente de alteração. Não pode uma leizinha que está bem aqui abaixo dela alterar o texto constitucional.
A gente precisa de uma emenda constitucional, beleza? Então por isso está errado. Outra, diz assim, ó. C, a letra C, a nossa letra C, diz assim, ó. A Constituição Federal de 88 e as leis ordinárias possuem a mesma hierarquia jurídica. Presta atenção, o que foi que eu ensinei para vocês? Professor, onde é que estão as leis ordinárias? Vou até desenhar aqui, ó. Olha, nós temos essa pirâmide. Essa pirâmide trata da hierarquia das normas, não é? Olha aqui, ó. E aí nós temos no topo, o que está em vermelho agora, vermelho com preto, é o mais importante no ordenamento. E aí, bem aqui abaixo, em azul, olha, nós temos o quê? As leis ordinárias. As leis de forma geral. Olha, tá em azul, tá aqui, ó. Olha aí. Pergunta a você, você que vai ser policial militar, que vai ter que basear a sua conduta por hierarquia. Você vai entrar como segundo tenente. Você já vai entrar mandando no coronel? Não tem sentido. Ou seja, o coronel, ele é de maior o quê? Hierarquia que você. Ele tá aqui, ó. Tá aqui. E você tá bem aqui. A Constituição é a mesma coisa. Ela tá aqui. E a lei tá bem aqui, ó, abaixo, ó. Ou seja, ela é de menor hierarquia, a lei. E a Constituição, ela é de maior hierarquia. Se você olhar na letra C, a nossa letra C, ela diz o quê? Ela diz o contrário. Ela diz o quê? Olha, a letra C aqui, ó. Olha, ela diz o seguinte, ela diz, olha, que a Constituição Federal de 88 e as leis ordinárias possuem a mesma hierarquia. Isso está errado, né? A Constituição é a norma de maior hierarquia no ordenamento, ela não está na mesma hierarquia que as leis ordinárias. Então olha a letra D, diz assim, ó, a Constituição Federal de 88 pode ser modificada por qualquer ato normativo infraconstitucional, desde que haja justificativa e interesse público relevante? Não. Mesma coisa, mesma ideia, mesma explicação. Fica até repetitivo. Como é que você vai mudar o texto da Constituição, que é a norma de maior hierarquia, por um texto, por uma norma que está abaixo dela? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Então isso daí estava errado. Professor, a letra A? Tá. Vou ler a letra A novamente, só para a gente reforçar o princípio fundamental do direito constitucional chamado de supremacia da Constituição. A letra A diz assim, ó. Olha, vou até apagar aqui, passar um marca-texto mais bonitinho. Aqui, ó. Olha. A Constituição de 88 está hierarquicamente acima das leis ordinárias e dos atos normativos e infraconstitucionais, devendo todos os atos e normas do Estado conformarem-se a ela, ou seja, combinarem com ela, se adequarem ao texto constitucional, justamente porque ela é a norma de maior hierarquia. E aí, para a gente fechar, olha aqui, ó, tanto que a letra A aqui é a resposta, olha aí, ó, trouxe para vocês. E aí nós temos, olha essa daqui, ó, promotor de justiça, né? Promotor de justiça do Mato Grosso do Sul. Professor, eu não vou ser promotor, mas o nível de prova é mais ou menos esse. Você vai ganhar bem, assim como um promotor, né? Então diz assim, olha a questão. Com base nos principais conceitos de Constituição, olha, desenvolvidos pelos teóricos, por isso que eu trouxe para você esse conceito. Porque nessa questão está te pedindo conceito de Constituição com base na teoria. É ou não é? Porque seria muito fácil eu dizer o que é uma Constituição e não trouxesse pelo menos essa classificação para você. Assinale a alternativa correta. Letra A, diz assim, ó, para Ferdinand Lassalle, professor, a Constituição deve ser compreendida como os fatores reais de poder que regem uma sociedade, sendo a Constituição escrita sempre reflete a Constituição real. Errado. Professor, o que está errado aí, pelo amor de Deus? Para o Lassalle, o que é a Constituição real não é aquilo que está escrito. Beleza? A Constituição escrita não é a Constituição real para o Lassalle. Para o Lassalle, aquilo é só algo que está escrito que não reflete a realidade social. Porque a realidade social ela é muito mais complexa. E os fatores reais de poder para o Lassalle, olha, eles estão lá na sociedade. Lá na sociedade, sim, a gente tem a Constituição, né? Lá nas relações sociais, ou seja, a sociologia falando aqui. Ou seja, a Constituição escrita, aquilo que está escrito é uma coisa, mas o que acontece na sociedade é outra, por isso a letra A está errada. Nós temos agora na letra B, diz o seguinte, olha, a Constituição no sentido sociológico exige a análise da Constituição real
e efetiva de um Estado e da sociedade, transcendente aos limites do direito, sendo um problema que cabe aos sociólogos e aos cientistas políticos agora. Agora a gente tem o quê? Agora a gente tem a correta. Diz assim, ó, a Constituição, no sentido sociológico, exige uma análise da Constituição real e efetiva de um Estado. Vou explicar isso para você, para não achar que eu estou falando besteira aqui. Significa assim, ó, sentido sociológico, nós temos uma Constituição real, aquela que você vive no dia a dia, das relações sociais, em que o poder econômico, o poder político, ele fala mais alto, e nós temos essa que está escrita. Né? Essa que está escrita não significa muita coisa. Por isso que nós temos a Constituição real e efetiva, e essa Constituição ela transcende o limite daquilo que está escrito. Porque o que está escrito não reflete o conceito de Constituição, por isso que a letra B é correta. Bora ver porque a letra C está errada. A letra C está errada porque diz assim, ó. Hans Kelsen defende que a normatividade do direito depende necessariamente das decisões políticas erradas. Quem defende isso é o Carl Schmitt. É o Carl Schmitt que defende que a normatividade do direito depende das decisões políticas. O Hans Kelsen, ele quer excluir tudo isso daí, beleza? Letra D, diz assim, ó. Hans Kelsen considera a Constituição uma fusão das ciências sociais errado. O Hans Kelsen, ele fala da norma pura fundamental. É a norma do direito por ela mesma, né? Ou seja, é o sentido jurídico. Exclui tudo de ciência social, de psicologia, de filosofia, de ciência política. Exclui tudo isso daí, que isso daí não interessa. O que me interessa é o que está escrito. É isso que interessa para o Hans Kelsen. E letra E diz assim, ó. Carl Schmitt argumenta que a Constituição é produto da cultura de uma sociedade, resultando de uma combinação dos aspectos moral, do direito, economia e filosofia. Essa versão clarifica melhor o enunciado, a distinção entre teorias apresentadas, facilitando a compreensão da escolha da alternativa correta. Isso daqui eu acho que era dali de cima, né? Diz assim, ó, a letra E está errada, porque o Carl Schmitt fala que a Constituição é a decisão política fundamental, não tem nada a ver com cultura da sociedade, beleza? Dá para fazer essa daí, professor, pelo amor de Deus. Eu errei. Errou agora, mas vai acertar no dia da prova com essa revisão aqui, beleza? Primeira aula finalizada, conceito de Constituição, a gente já matou. Próxima aula, poder constituinte. E aí fica atento aí às notificações do canal do YouTube, do desafio, já se inscreve. Curte, comenta, compartilha, né, galera? Curte, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente. Se inscreve lá para curtir as aulas anteriores que a gente vai até a prova com direito constitucional. Fechou? Fechou. Até a próxima!